Olá, meninos. Boa tarde, tudo bem? Que bom. Bom, hoje nós vamos ver Teorema de Pitágoras, um conteúdo importante que vocês depois vão utilizá-los também no ensino médio, ok? Bom, Teorema de Pitágoras, ele pode ser utilizado num triângulo retângulo. Vamos lembrar o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, chamado como ângulo reto. Então, veja bem, um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, ok? O lado oposto ao ângulo reto se chama hipotenusa. Então, meninos, aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90. Aquele lado que tiver oposto a ele, que inclusive é o maior lado do triângulo, vai ser chamado de hipotenusa. E os demais lados, os outros dois, vai ser chamados de catetos. Então, relembrando, eu tenho um triângulo retângulo, possui um ângulo de 90. O lado oposto a ele, aquele que estiver de frente a ele, é chamado de hipotenusa. E os demais vai ser chamado de cateto. Essas letras eu coloquei para representar os lados. Veja bem, chamei a hipotenusa de A, chamei um outro cateto de B e um outro de C. Bom, o Teorema de Pitágoras, ele traz para nós a seguinte equação. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Professora, o que vai ser isso? Isso aqui é uma fórmula, meninos. Sempre que eu precisar encontrar ou a hipotenusa ou um dos catetos de um triângulo retângulo, eu vou aplicar essa formulazinha aqui. O A é a hipotenusa. Vocês podem observar que a hipotenusa vai estar sempre antes da igualdade. E os outros dois valores são os catetos. Observam, meninos, que todos eles estão elevados ao quadrado. Professora, como que eu aplico essa formulazinha então? Veja bem, fiz aqui um exemplo para vocês. Em um triângulo retângulo, ABC, a hipotenusa mede 13. Meninos, eu chamei a hipotenusa na formulazinha de qual letra? De A, não foi? Então, nós vamos tirar os dados. Se a hipotenusa mede 13, eu posso dizer que o meu A é igual a 13. E um dos catetos mede 12. Um dos, tanto faz, pode ser chamado de B ou chamado de C. Vou chamar ele de B. Então, meu B vale 12. Quanto mede o outro cateto? Como que eu vou saber isso? Usando a formulazinha. Então, eu vou pegar essa fórmula ao quadrado, que é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. E substituir os valores que eu tenho. Meninos, veja bem, quem é o A? Não é a hipotenusa? Eu vou substituir ele nesse Azinho aqui, ó. No lugar do A, eu vou pôr o valor definido pelo exercício. E o B? Meu B vale 12. Mais o C ao quadrado. Ok. Agora, a gente vai desenvolver essas potências aqui. 13 ao quadrado não é 13 vezes 2, é 13 vezes 13. 169. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 144. Mais C ao quadrado. Bom, como que eu resolvo? Isso aqui é uma equação. Vou pegar o 144, ele tá somando, ele vem pra cá, subtraindo. 169 menos 144 é igual a C ao quadrado. Meninos, 169 menos 144, nós vamos subtrair, lembrando que é unidade embaixo unidade, dezena e centena. Então, 9 menos 4, 5, 6 menos 4, 2 e 1 menos 1, nada. Então, essa subtração deu 25. Bom, se 25 é igual a C ao quadrado, se eu mudar os dois de membro, eu posso dizer, então, que o meu C ao quadrado é igual a 25. A igualdade, vocês podem observar que continuou com a mesma ideia. Bom, agora, quando eu tenho uma letra, né, eu tenho uma equação, eu tenho uma letra, uma variável ao quadrado, esse ao quadrado, ele passa para o outro membro, para o segundo membro, em forma de raiz.
Então, veja bem, esse quadrado vai passar para o segundo membro sendo uma raiz quadrada de 25. Bom, quem é raiz quadrada de 25? 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Pronto, encontramos o outro cateto que nós chamamos de C. Lembrando, os dados foi dado em centímetros. Então, esse cateto que eu encontrei, ele equivale a 5 centímetros. Então, essa é a nossa resposta desse exemplo aqui para vocês. Bom, até mais. Eu vou elaborar um vídeo com outro exemplo e quero que vocês assistam. Olá, meninos. Vamos fazer aqui um exemplo 2 sobre Pitágoras. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo retângulo, observe, ele tem um ângulozinho de 90 graus, e o exercício fala o seguinte: qual é o valor da medida de A no triângulo retângulo da figura ao lado? Bom, vamos relembrar? O A, ele está oposto ao ângulo de 90, veja bem. Então, ele vai ser a hipotenusa. E esses outros dois valores é quem, professora? Os catetos. Posso chamar o 5 de B e a raiz de 3 de C. A ordem desses catetos, tanto faz, não vai interferir na resolução. Lembra que, quando eu vou usar Pitágoras, tem uma formulazinha que vocês têm que memorizar, que é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós vamos, nessa formulazinha, substituir os dados que nós temos. Quem é o A? Não tenho, é o que nós queremos encontrar. Então, vou manter ele aqui. Professor, e quem é o B? Meninos, o B é quem? É 5 ao quadrado. E a raiz de 3? É o nosso C, eu chamei de C, também elevada ao quadrado. Ok. Bom, agora vamos fazer a potência desses valores. 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, que dá 25. Raiz de 3 ao quadrado, vocês podem fazer a potência, que dá a raiz de 9, e a raiz de 9 é 3, ou vocês podem simplesmente simplificar essa raiz, uma vez que o índice dela é 2 e o expoente também. Fica somente o 3. Então, meu A ao quadrado é igual a 25 mais 3, 28. Bom, nós já falamos na aula anterior. Eu tenho aqui uma igualdade e a minha variável do primeiro membro está elevado ao quadrado. Esse quadrado vai para o segundo membro em forma de quê? Raiz. Então, meu A é igual a raiz de 28. Meninos, posso deixar assim? Não aconselho. Então, o que nós vamos ver se é possível? Fazer a fatoração do 28. Acompanhe aqui. Como se nós fôssemos tirar um mínimo. Lembra? 28 é divisível por 2, que dá 14. 14 é divisível por 2, que vai dar 7. E 7 é um número primo, divide somente por ele mesmo. Bom, então, o que virou esse 28 fatorado? O 28 fatorado, ele é o 2 duas vezes, ou seja, o 2 ao quadrado, vezes o 7. 2 ao quadrado é o mesmo que 4. E a raiz de 4 é quem? 2. Então, sai 2 da raiz, ou eu posso simplesmente pensar o seguinte: expoente e índice igual, eu simplifico. O 2 sai da raiz e o 7 permanece. Então, qual o valor da medida de A no triângulo retângulo da figura? Meninos, o A, então, ficou valendo quanto? 2 raízes de 7. Vai seguir uma lista de exercício desses conteúdos e eu espero que vocês dediquem, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do e-mail. Tchau, meninos, até mais.